E aí, futuros aprovados, tudo bem com vocês? Professor Thales Braguini Leão aqui na área para cumprir uma promessa que eu tenho feito aqui no meu canal, que é de ajudar vocês na revisão dos informativos para a gente poder ficar com informativos em dia. Essa é uma ideia que surgiu nas últimas lives aqui do canal, da gente poder fazer revisões juntos sobre os informativos do STJ e do STF do ano de 2020, considerando que esse foi um ano difícil para todo mundo e a maior parte das pessoas tem confessado para mim aqui escondido que não conseguiu acompanhar aquelas quantidades imensas de informativos que saíram ao longo do ano, toda semana sagrada, um informativo novo com várias decisões, vários assuntos. Eu me dediquei a preparar, organizar e separar por matérias esses informativos. Quero começar a tratar de vocês de alguns temas específicos. Não tenho certeza ainda qual vai ser o formato que vai agradar mais e por isso eu preciso que vocês me digam. Já coloca aqui no comentário o que vocês acharam, se gostou, se não gostou. Não esqueça de curtir o vídeo e se puder me ajudar na divulgação, eu sempre fico muito agradecido quando alguém indica para um amigo um vídeo meu. E vamos lá para eu poder mencionar para vocês qual que foi a minha primeira escolha. A gente vai começar falando sobre dosimetria da pena na jurisprudência do STJ de 2020. Eu escolhi esse tema por vários motivos, mas o principal deles é que dosimetria da pena é um assunto que tem sido muito cobrado. Todas as vezes que eu quero interação do pessoal do Instagram ou do YouTube, tem pessoas que mencionam que têm dificuldades de entender as regras, as sutilezas de dosimetria da pena, e por isso eu resolvi começar por dosimetria, que realmente é muito complicado, tem muita regra. Eu vou criar uma playlist aqui no meu canal do YouTube para a gente poder acompanhar os nossos informativos nesse nosso projeto dos informativos em dia. Então, para vocês poderem encontrar os informativos, é muito simples, basta acessar essa nova playlist dos informativos em dia e vocês vão conseguir encontrar todos os vídeos que eu for gravando sobre informativos. Estou começando hoje falando sobre dosimetria da pena, vou comentar com vocês alguns, na verdade todos os julgados do STJ sobre a primeira fase de aplicação da pena de natureza criminal, é claro. Mas antes disso, e como sempre eu gosto de fazer, eu gosto de contextualizar do que se trata aquele assunto. E isso não é um curso, não tem como, até pela carga horária que tem que ser bem pequena e bem curta aqui, não é um curso sobre dosimetria da pena. Eu não vou poder explicar todas as regras, como que funciona, não consigo organizar isso num vídeo curto como eu pretendo fazer aqui hoje. Por outro lado, eu também não gosto de simplesmente chegar aqui e ficar lendo as decisões, os resumos delas, porque isso não ajuda em nada, vocês mesmos poderiam acessar o site do tribunal e ler as decisões lá por si próprios. Eu gosto de mostrar para vocês o meu método de estudos de informativos, então eu vou tentando trazer aqui um pouquinho sobre isso, como que eu fazia para poder entender as decisões e a partir disso me familiarizar com elas e poder facilitar a memorização, porque é muita informação se você ficar só lendo. E além disso, é uma ótima oportunidade da gente rever conteúdos, aprender um pouco mais. Espero que isso seja útil para você. Se for útil, não deixe de curtir o vídeo, hein? Preciso muito dessa sua curtida. A gente vai então contextualizar onde que está dentro do sistema a dosimetria. Para isso, eu quero ampliar um pouco mais o nosso objeto de análise. Lembrando que isso não é um curso completo de dosimetria, eu não vou conseguir explicar para vocês todas as regras, mas eu quero apenas fazer uma introdução para que a gente possa entender os julgados que eu separei aqui para a gente analisar o caso concreto logo na sequência. Combinado? Então você que já sabe, vamos rever. Você que não sabe, espero que você consiga entender com a minha explicação aqui. Quando a gente fala em dosimetria, na verdade a gente está falando da aplicação da pena, ou seja, você aplicar uma pena a uma pessoa que vai ser condenada num processo criminal. E aí a gente tem ao longo da história das ciências criminais, do pensamento criminal, ou seja, da aplicação do direito penal, do direito criminal, pelo menos 3 sistemas
que pensaram, que estruturaram a aplicação da pena. O primeiro deles é esse da absoluta determinação da pena. Esse é um sistema que o Brasil já adotou lá no Código Criminal do Império e basicamente o que ele diz é: quem dá a pena é o legislador. Então o legislador ele determina absolutamente qual vai ser a pena. Ele fala lá, homicídio, matar alguém, a pena é 10 anos. Ponto e acabou. O juiz só vai dizer se a pessoa matou ou não matou. Se ele matou é 10 anos, se não matou está absolvido. Não tem nenhuma margem na mão do juiz. O sistema da absoluta indeterminação é o meu predileto. Nesse é o contrário. O legislador fala se é crime ou não, mas não fala a pena. Quem dá a pena, quem diz qual é a pena, é o julgador. Por isso que eu gosto tanto, né? Imagina que beleza. O julgador, olha, ó, no seu caso, eu acho que a pena pode ser uns 15 anos, mas no caso dele 10. Vocês já perceberam que não vai dar muito certo, né? Porque cada hora o jogador vai querer uma pena conforme a cara do freguês, e é claro que isso não vai funcionar muito bem, porque num sistema democrático a gente precisa ter um mínimo de segurança jurídica para trabalhar como elemento. E por isso que os sistemas democráticos invariavelmente adotam o sistema da relativa indeterminação. E é um meio termo entre isso daí tudo. O legislador ele fixa um patamar mínimo e um patamar máximo e dá critérios para se caminhar dentro desse mínimo e desse máximo. E o juiz, ao analisar o caso concreto e ao analisar esses critérios que foram previamente estabelecidos pelo legislador, ele chega a uma conclusão de qual é a pena certa que tem que ser aplicada naquele caso concreto. Então, existe uma fase legislativa e uma fase judicial. E daí, no sistema democrático, a grande importância de o juiz saber respeitar a fase legislativa e não colocar nas penas dele afrontas ao pensamento do legislador, principalmente em termos de pena mínima e pena máxima, que são os critérios que norteiam a pena, especialmente na primeira e na segunda fase da aplicação da pena, que é o que a gente vai ver logo mais adiante, e a jurisprudência do STJ está farta de decisões nesse sentido. Mas a gente vai se limitar nessa videoaula de hoje às decisões de 2020 e eu não vou pegar as mais antigas, por enquanto a gente vai fazer a revisão apenas do que é mais atual com vocês. Combinado? Então vamos passar aqui para a nossa próxima análise. O Brasil adotou, como eu já mencionei para vocês, a relativa indeterminação. Poder legislativo, ele estabelece em lei, lembrando dos requisitos, né? Por isso poder legislativo, pena mínima e pena máxima, para um tipo penal criminal, ou seja, um tipo incriminador, aquele tipo que cria um crime. Então ele fala lá, homicídio, matar alguém, a pena é de 6 a 12 anos, e por aí vai. Eu nunca sei as penas de cor, mas e por aí vai. Tem a pena mínima e tem uma pena máxima, e existe um conjunto de critérios que estabelece como caminhar entre a mínima e a máxima. O Poder Judiciário, então, fixa a pena e, por sua vez, o Poder Executivo também participa dessa aplicação da pena penal, da pena criminal, fazendo cumprir a pena. Ele é o poder que faz cumprir. O sistema prisional pertence ao Poder Executivo, que é quem mantém e quem estrutura o sistema prisional, que é onde vai ser feito o cumprimento da pena privativa de liberdade. A gente está falando da pena de prisão aqui. A gente não está falando das demais penas, multa ou restritivas de direito. Combinado? Então, avançando no item Poder Judiciário, dentro desse nosso esquema, a gente tem, mas como que o Poder Judiciário chega a tal pena certa? Quais são os critérios para se definir qual vai ser a pena entre aquela mínima e aquela máxima? Se pode passar da mínima, se pode ficar abaixo da máxima? Quais são esses critérios? O sistema do Código Penal brasileiro adotou o sistema trifásico. Ele passa por 3 fases para você chegar numa pena final. Aqui é óbvio, mas a gente tem que falar as questões óbvias também. A gente está falando de um sujeito que foi condenado. Então já foi feita a análise da tipicidade, da culpabilidade e da ilicitude da conduta, chegou-se à conclusão de que o sujeito cometeu um fato típico, ilícito, culpável e merece ter uma pena aplicada para ele. Então essa análise anterior, que é a análise de mérito, não se refere à dosimetria da pena. Dosimetria da pena
é o cálculo de quanto de pena eu devo aplicar para essa pessoa. A dosimetria é extremamente importante, ela faz parte da atividade jurisdicional do juiz criminal e também é extremamente importante nos seus concursos, especialmente para quem vai fazer concurso da área da magistratura, porque ele vai ter que fazer uma sentença e fazer um cálculo de pena ali na sua sentença, porque quase sempre é uma sentença condenatória, porque é realmente a habilidade mais complicada que o juiz tem que demonstrar ali ao vivo para a banca examinadora. Mas também para os outros concursos é importante saber as questões de dosimetria, porque invariavelmente elas caem na primeira e na segunda fase do seu concurso de defensoria, de delegado, de promotor, de procuradoria de município. Qualquer concurso que caia direito penal tem chance de cair questões sobre dosimetria e por isso que a gente está fazendo esse vídeo para tentar te ajudar. Sistema trifásico, a gente parte de uma pena base que é estabelecida pelo legislador naquele esquema do pena mínima até uma pena máxima, de 6 a 12 anos, de 5 a 10 anos e etc. Como que a gente vai caminhar entre a mínima e a máxima? O Código Penal, ele traz como regra geral, mas as leis especiais também têm outras regras, como por exemplo a lei de drogas, mas vamos ficar aqui na regra geral. O Código Penal traz a regra do artigo 59, em que ele traz 8 circunstâncias que o juiz tem que analisar e daqui a pouquinho a gente vai mostrar elas para vocês. A pena intermediária, agravantes e atenuantes. Isso aí aumenta ou diminui a pena base que foi fixada na primeira fase. Elas estão previstas de maneira genérica no artigo penal, aí no 61, 62, 65, 66, mas também leis especiais ou alguns crimes prevêem agravantes e atenuantes na parte especial, também faz parte. Essa é a segunda fase, pena intermediária. Fixada a pena intermediária, a gente avança para a terceira fase e última, que vai terminar de fixar a pena para dar a pena certa, que é a pena definitiva desse apenado na sentença. E aqui entram as causas de aumento ou causas de diminuição, que tem os apelidinhos aí de majorantes e minorantes. E elas estão previstas tanto na parte geral do Código Penal, por exemplo, na parte geral, arrependimento posterior, as regras de concurso de crime, a gente tem outros exemplos, tentativa é um caso de causa de diminuição de pena, e por aí vai. E na legislação especial, geralmente o crime, ele já fala, a pena será diminuída em 2/3 se, a pena será aumentada em 1/3 se, e aí ele dá uma condição para você aumentar ou diminuir a pena intermediária. Você fixou a pena base, mexeu nela na intermediária e aí vem as causas de aumento na pena definitiva, na terceira fase. Tudo isso tem várias regras, várias formas de se chegar até aí. Não é o objetivo dessa videoaula, até porque não daria tempo. Se vocês quiserem que um dia eu grave um curso completo sobre dosimetria, vocês falem, que aí eu poderia até pensar em alguma coisa, mas isso dá um certo trabalho, precisaria de ter bastante pessoas pedindo aí para eu animar e fazer um negócio desse. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui com a nossa análise. Então a gente chega para entender então o que é a primeira fase, que é o objeto da análise desse vídeo de hoje, e no próximo vídeo eu vou analisar com vocês a segunda e a terceira fase na jurisprudência do STJ de 2020. Esse é o próximo vídeo. Hoje, primeira fase. A primeira fase está falando então dessas circunstâncias, que estão aí, ó, artigo 59. Culpabilidade, a gente tem os antecedentes, a conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima. Tudo isso daí, existem definições doutrinárias e existem as definições da jurisprudência que nem sempre coincidem. Eu não vou aqui entrar em todos os detalhes de todas elas com vocês, justamente porque o tempo seria muito grande para poder fazer isso, tem muita coisa para discutir sobre cada uma. O que a gente vai fazer é entrar nos casos concretos que eu separei aqui para vocês e dentro desses casos aproveitar para rever o que está sendo discutido ali e vai tocar em algumas dessas nossas circunstâncias judiciais. Bora lá ver então as decisões que eu separei? Eu peguei aqui, ao longo desse ano, as decisões do STJ em relação à primeira fase da aplicação da pena. E foram todas, eu não separei as mais importantes não. Todas as que foram veiculadas em informativos do STJ estão aqui. Então, a primeira que eu separei para vocês é essa. Ele está falando aqui no crime de pornografia infantil. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a lei.
Então, quando a gente pega uma afirmação dessa, dizendo aí, ó, o grande interesse por material. Qual material? Material pornográfico. O grande interesse por material. O que está acontecendo aí? Primeiro, vamos entender o que é esse crime. Eu coloquei aqui para vocês. É um crime que está previsto lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a pornografia infantil, e o crime fala lá que é oferecer, trocar vários verbos e o objeto jurídico dele é isso, material pornográfico que envolva criança. Pessoal que mantém vídeos de crianças praticando atos sexuais, crianças nuas em posições pornográficas. Esse é o crime de pornografia infantil, que basta você ter esse tipo de conteúdo armazenado no seu dispositivo, você já está cometendo esse crime. Se você veicular pela internet, é um crime transnacional que o Brasil se obrigou por tratado internacional a reprimir e, portanto, passa a ser inclusive um crime de competência federal, o tão falado crime federal que eu comento com vocês. Mas mesmo ele não tendo veiculação pela internet, ele seria de competência estadual e é crime também. Mas voltando aqui então ao entendimento do STJ, o que aconteceu nesse caso foi mais ou menos assim. O juiz chegou à conclusão de que aquele réu que estava sendo sentenciado, ou seja, ele já era culpado na análise que o juiz estava fazendo, como eu já mencionei para vocês, a gente já está numa sentença condenatória. Mas aí o juiz pegou aquele caso e falou, mas esse réu, ele não tinha um ou outro vídeo. Ele tinha muito vídeo, ele tinha muito material, o que evidencia que ele tem muito interesse, não é um interesse pequeno. Eu não falo detalhes, mas vamos dizer, às vezes ele tinha gigas e gigas, milhares de vídeos de milhares de crianças diferentes. E aí o juiz falou, não é justo eu dar a mesma pena para ele em relação ao que tinha 2, 3, 4 vídeos e fotos de crianças em poses pornográficas. Então ele quis fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra e jogou lá na conduta social e na personalidade. Ele falou, o sujeito que gosta tanto de vídeo de criança em ato pornográfico não pode ser uma pessoa com uma personalidade social adequada, uma conduta social ou uma personalidade adequada. E aí ele aumentou, o que a gente chama de exasperar. Ele aumentou um pouco a pena mínima por conta disso. E o STJ falou que isso não é circunstância idônea. E por que não é? Lembra que eu falei que a gente tem que sempre lembrar que o sistema judicial tem que respeitar o sistema legislativo? Quando o legislador estabeleceu uma pena mínima e uma pena máxima, ele já pensou nisso, que as pessoas iriam ter muitos vídeos. Por isso que ele não criou nada em específico para isso. Então, para respeitar essa nuance, o STJ falou, isso não serve para aumentar a pena base. Você precisaria ter elementos mais concretos, porque isso já faz parte do próprio tipo. Ou seja, o fato de ser crime já está prevendo que a pessoa pode ter muitos. Então a quantidade de vídeos não influencia. O STJ poderia ter pensado de outra maneira? Eu creio que sim. Principalmente tendo pensado em uma outra circunstância judicial. Tudo bem, conduta social e personalidade é difícil você inferir a partir do crime que está sendo cometido ali na hora. Mas a gente não poderia pensar na culpabilidade lá do artigo 59 e dizer que é mais reprovável o sujeito ter muito vídeo, ter muita criança envolvida, ou seja, ter muita vítima exposta. Esse crime é muito mais reprovável do que aquele que expõe poucos vídeos, que expõem poucas crianças e adolescentes em posições sexuais ou pornográficas. Então isso seria o juízo de reprovabilidade. Tem muito menos a ver com a pessoa do apenado, ou seja, personalidade e conduta social, muito menos a ver do que com a situação em concreto. O exemplo para culpabilidade aqui do artigo 59 não é a culpabilidade para formar a convicção se o sujeito é culpado ou não, porque essa culpabilidade, ou seja, o sujeito ser imputável e etc., essa já foi comprovada em outra fase, que é a condenação dele. Aqui nessa culpabilidade do artigo 59, a gente está falando do elemento reprovabilidade. E aí aquele exemplo assim, o sujeito que furta um bem material, por exemplo, ele furta um celular, ele tem uma pena. O sujeito que furta um celular de um velhinho, a pena é a mesma. Mas aí a gente fala, não é mais reprovável você furtar o celular de um velhinho, você furtar o celular de uma pessoa que estava desesperada ou qualquer circunstância
que não envolva uma agravante, não envolva uma causa de aumento, porque quando envolve, a gente não pode fazer o cruzamento das duas coisas, dá o bis in idem, você tem que escolher só uma, geralmente com certeza a mais grave. Então, mas não sendo agravante, não sendo causa de aumento de pena, aquela mesma circunstância sendo mais reprovável, a gente puxa na culpabilidade do artigo 59. E eu acredito que nessa situação a gente poderia fundamentar dessa maneira, de dizer assim, embora eu não possa concluir que ele tem uma personalidade pior, porque ele tinha muito material pornográfico, e nem que ele tinha uma conduta social pior, porque a gente não está levando em consideração o todo, eu não sei onde ele trabalhava, eu não sei com quem que ele mantinha contato, relacionamento, porque isso é conduta social. Mas eu posso dizer que a prática criminosa dele teve uma culpabilidade maior. Só que isso não foi discutido no STJ, eu estou só analisando de um ponto de vista complementar, tá certo? O que o STJ fez foi dizer que circunstâncias da pessoa não podem ser inferidas a partir do crime e da previsão legislativa em abstrato. Por quê? Porque é a previsão que o legislador já fez, sem pensar num caso concreto, e aí o juiz não pode avançar, porque senão ele não está respeitando o legislador. A ideia é essa, então lembrem-se disso. Conduta social e personalidade não são influenciadas pela quantidade de vídeo pornográfico que o sujeito tinha de crianças e adolescentes. Então vamos para o próximo caso. No próximo caso, a gente também tem que entender melhor isso daí. Ele está falando de roubo. E o crime de roubo, lembra? O artigo 157 do Código Penal. O crime de roubo tem uma previsão específica de uma causa de aumento de pena para a pessoa que está com uma arma, porque você pode roubar com ou sem arma. Se você roubar com arma, existe uma causa de aumento de pena. E essa causa de aumento de pena tem um problema muito sério do ponto de vista da história legislativa quando ela se refere a uma arma branca, ou seja, que é aquela arma que não foi confeccionada para ser arma. O melhor exemplo de arma branca é a faca da cozinha. A faca da cozinha serve como arma, ela amedronta, ela intimida, só que ela foi feita para cortar coisas na cozinha, não foi feita para intimidar pessoas. Então ela não é uma arma do ponto de vista estrito, e sim uma arma branca, ou seja, ela serve como arma. Aí vocês vão ver, a decisão do STJ fez uma restrição. Ela disse assim, eu posso valorar como circunstância negativa desde que, nos casos em que se aplica essa leizinha aí, 13.654. Então, quando você lê esse destaque do informativo, não fica muito claro o que está querendo dizer com isso. E aí eu te convido para o nosso próximo slide, em que eu vou mostrar para vocês o que ele está querendo dizer com isso. Por quê? Porque o crime de roubo, ele previa, na redação originária do Código Penal, a causa de aumento de pena, arma, mas era só arma ponto final, genericamente. E aí ele trazia um aumento de pena de 1/3 até metade da pena para um sujeito que roubava usando uma arma. Mas aí a doutrina e a jurisprudência dessa época, da redação originária do Código Penal, elas diziam pacificamente que essa arma englobava tudo, porque o legislador não fez restrição. Podia ser arma de fogo grande, arma branca, tanto fazia. O problema é que sobreveio essa lei na sequência, 13.654 de 2018, e ela fez uma diferenciação. Ela aumentou a causa de aumento, ela modificou a causa de aumento, ela colocou arma de fogo, aumento de 2/3. E arma branca, ela esqueceu da arma branca. E ela tirou aquele elemento arma genérico e escreveu arma de fogo. Aí a pergunta que a doutrina e a jurisprudência se fazia era, e se o sujeito roubar usando uma faca de cozinha para amedrontar a vítima dele? Ele tem a causa de aumento? Não, é roubo porque ele está causando violência, e isso é o que diferencia do furto, mas a causa de aumento ela passou a dizer arma de fogo, e uma faca não é uma arma de fogo e, portanto, deixou de ser uma causa de aumento e o sujeito passou a responder por roubo simples com o advento dessa nova lei, porque era uma lei benéfica ao acusado, e os senhores bem se lembram que a lei benéfica se aplica imediatamente, inclusive aos casos já julgados, né? Então quem estava respondendo por esse tipo de crime, caiu a qualificadora, caiu a causa de aumento, na verdade, não é qualificadora, é uma causa de aumento de 2/3. E aí veio o terceiro ponto.
A Lei 13.964 de 2019, que é o famoso pacote anticrime, ele ressuscitou a causa de aumento para a arma branca, previu expressamente isso, de 1/3 até metade, colocou a arma de fogo um pouquinho mais grave, 2/3, você vê que ele colocou uma proporcionalidade, e quem usa uma arma de fogo de uso restrito, como por exemplo um fuzil, uma bazuca, uma arma de fogo de grosso calibre, essa pessoa ainda vai ter uma pena dobrada, uma causa de aumento maior ainda. Perceba que passou a ter uma escadinha. Então, como essa é uma norma penal mais gravosa ao réu, não tem como a gente dizer que quem cometeu o crime entre 2018 e o advento da lei do pacote anticrime pode ter a causa de aumento do pacote anticrime, porque ela é mais gravosa e vocês bem se lembram que a lei penal mais gravosa não pode ser aplicada retroativamente. Então, nesse caso, entre 2018 e 2019, ficou um hiato. Então, quem praticou roubo com uma faca de cozinha nesse período, 2018, eu estou falando faca de cozinha, mas pode ser tesoura, qualquer outra arma branca, entre 2018 até 2019, quem praticou esse crime não tem causa de aumento, vai responder por roubo simples. Se não tem causa de aumento e vai responder por roubo simples, pode o juiz então dizer que é mais grave a conduta de quem pratica o roubo utilizando arma do que quem pratica sem usar arma nenhuma? E ele vai fazer o quê? Em vez de jogar na terceira fase causa de aumento, porque a lei não está prevendo, ele pode jogar na primeira fase como circunstância judicial desabonadora, e aí pode ser inclusive a culpabilidade que a gente falou anteriormente. A resposta do STJ pode. Aí a gente pode, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aí não tem o bis in idem. Porque se não tem previsão legislativa de causa de aumento, você pode levar isso em consideração para dizer que o crime é mais reprovável. Por quê? Porque ele coloca a vítima em situação de maior perigo, ele poderia ferir alguém. Então, a circunstância judicial, ou pelo menos a culpabilidade, é mais reprovável e você poderia aumentar ou uma ou outra, né? A circunstância do crime ou a culpabilidade. Qualquer uma das duas não teria problema nenhum, e o STJ amparou esse tipo de entendimento. Mas uma outra pergunta que eu preciso fazer e se o sujeito cometeu esse mesmo crime já no advento do pacote anticrime, ou seja, 2019 ou 2020, poderia ter a causa de aumento lá do pacote anticrime, né, que é de 1/3 a metade, e também a análise na primeira fase como desabonadora? Aí não. Aí vai dar o bis in idem. Então, na sentença, a gente vai colocar assim: na primeira fase, eu poderia analisar negativamente o fato de estar com arma branca, mas não vou fazer porque eu vou levar isso em consideração lá na terceira fase para aplicar para ele uma causa de aumento de pena. E assim eu evito o bis in idem. Então essa é a técnica que os juízes utilizam para evitar aplicar duas vezes a mesma exasperação da pena. Tá certo? Compreenderam como que funciona? Vamos para o próximo julgado. Esse julgado não tem muito o que analisar, a gente basicamente vai entender rapidinho aqui ele, assim como o próximo, e já encerrar, porque esse vídeo está ficando muito grande, senão ninguém me assiste até o final, não é mesmo? Aqui ele está falando o seguinte, é uma circunstância muito interessante. Eu tenho falado desses nomes, circunstâncias judiciais, né? E vocês viram lá que são 8, e elas são meio confundíveis. Muitas vezes a gente não sabe do que se trata. E esse é um caso prático em que o juiz chamou de maus antecedentes, na verdade de conduta social, o fato do sujeito ter respondido por outros crimes. Ele respondeu lá por um furto anterior que transitou em julgado, mas não serve como reincidência. Aí o juiz colocou lá na primeira fase. Ele tem má conduta social. O sujeito já foi até condenado por furto. E na parte dos maus antecedentes não falou nada. O STJ falou o seguinte: isso não é conduta social. Conduta social, a gente não está falando da conduta criminal, da ficha criminal, da capivara do sujeito. A gente está falando na conduta social das circunstâncias dele na vida. Ou seja, como ele se relaciona com a família, com a comunidade, com a vizinhança. São esses elementos que podem chegar aos autos para indicar qual é a conduta social daquele réu. Isso não tem a ver com a prática criminosa. Prática criminosa, a circunstância judicial do artigo 59 é
maus antecedentes, ou seja, são os maus antecedentes. E maus antecedentes, a definição dele é justamente isso. É uma condenação criminal transitada em julgado, mas que não serve como reincidência. Porque se servir como reincidência, na pior das hipóteses, é uma agravante genérica do artigo da segunda fase que está prevista lá no Código Penal. Então, se ela é uma agravante e está na segunda fase da aplicação da pena, a gente não vai usar como maus antecedentes. Mas tem circunstâncias em que ela não pode ser utilizada como reincidência. Porque para ser reincidente, você tem que ter um fato anterior transitado em julgado antes do novo fato. E às vezes você comete esse novo fato antes do trânsito em julgado. Aí você comete por exemplo, você comete um roubo hoje e já estava respondendo por um crime de furto. Aí esse crime de furto transita em julgado o ano que vem. Isso, a hora que você for sentenciado pelo roubo de hoje, não vai ser considerado como reincidência, porque o trânsito em julgado do outro crime foi posterior. Sendo ele posterior ao fato que você cometeu, no máximo ele serve como maus antecedentes, e aí você poderia exasperar a pena base na primeira fase e não a reincidência na segunda, certo? Uma outra hipótese é quando o sujeito tem uma capivara longa, aquela ficha corrida criminal longa, e às vezes ele tem 3, 4 crimes já transitados em julgado, e você não teria problema nenhum em utilizar um desses crimes como reincidência, lascar uma agravante para ele e um ou outro dos crimes já transitados em julgado você utilizar como maus antecedentes aqui na nossa primeira fase. Aí não tem bis in idem, porque a gente está falando de mais de uma condenação, tá certo? Então vamos passar aqui para o nosso último. E esse aqui também é bastante interessante, porque nesse o STJ aceitou só um minutinho que eu quero voltar nesse anterior, porque o interessante desse julgado aqui, eu não posso deixar de falar isso de jeito nenhum, é que o STJ falou, mesmo o juiz errando o nome, ele chamou de conduta social que são maus antecedentes, não tem problema, é só falta de técnica. Então ele desmudou o nome e aceitou a exasperação da pena base, ainda que com o nome errado. Percebam que ele só falou, a única coisa que a gente precisa dizer é corrigir o nome in iuris, o nome técnico, mas eu não vou dar o habeas corpus para reduzir a pena. O que ele disse foi isso, errar o nome da circunstância judicial não necessariamente significa que não vai ser aplicada a circunstância judicial correta, e foi o que o STJ fez, ele apenas trocou o nome pelo nome mais tecnicamente correto. E vocês vão ver que esses nomes eles viram uma confusão, porque cada hora chega-se a uma conclusão sobre eles. Então, passando agora finalmente para o nosso último julgado do STJ de 2020 sobre a primeira fase da dosimetria da pena, e a gente tem a afirmação do STJ de que uma vítima de tenra idade, ela pode ser a justificativa para a gente aumentar a pena base do homicídio. Porque o que acontece? O crime de homicídio ele tem várias circunstâncias de agravantes e causas de aumento e até circunstâncias qualificadoras, como por exemplo o feminicídio, que faz a pena do homicídio ficar maior e por isso qualifica o crime. E a gente tem várias causas de aumento e agravantes, conforme os meios, se você mata alguém utilizando meio cruel, pondo fogo e etc. Existem várias circunstâncias previstas lá no artigo 121 que aumentam a pena ou qualificam a pena, ou seja, colocam uma pena ainda maior para o crime de homicídio. Mas matar uma criança, uma pessoa muito jovem, não está lá. O crime de infanticídio é outra coisa, é outra circunstância. Ele é um crime próprio, praticado pela mãe no estado puerperal. Não se trata de um simples homicídio de criança. Infanticídio não é isso. Então, uma pessoa que, por exemplo, atirou numa criança e matou, cometeu um homicídio contra aquela criança, 5, 6 anos de idade, ela vai responder vai ter a mesma pena de uma pessoa que, por exemplo, matou o desafeto dele ali de 30, 40, 50 anos de idade. Parece que a consequência desse crime é mais grave, você matar uma criança. Porque pensa, ela tinha a vida inteira pela frente, ela poderia se desenvolver, e uma criança basicamente não teve ainda a oportunidade de simplesmente conviver em sociedade, de ter os seus erros e os seus acertos considerados no seio da sociedade. Então, a gente não pode comparar
a vida de uma criança com a vida de um adulto, nesses termos de dizer que é a mesma coisa, porque o objeto jurídico de proteção da criança me parece muito óbvio que ele é maior, porque ela perdeu aquela oportunidade de se mostrar enquanto pessoa. Ela tirou dela, com esse homicídio, a oportunidade de se afirmar enquanto pessoa. E aí o STJ entendeu que estava correto o juiz que disse que não tem previsão de agravante, não tem previsão de causa de aumento, não tem previsão de qualificadora. Mas eu posso dizer que a consequência desse crime é muito mais grave, porque afeta a família de uma maneira muito mais grave, afeta a sociedade, abala todo mundo. Imagina uma criança levando um tiro, eu não sei qual foi a circunstância desse homicídio, mas é uma circunstância que choca muito mais a sociedade e principalmente os familiares dessa vítima. E, portanto, é sim idôneo a gente aumentar a pena base, ou seja, aquela primeira fixação na primeira fase, pelo fato de a criança ser muito jovem. E no seu concurso vai vir questões do tipo, ainda que a criança tenha, a vítima tenha idade, não é fundamento idôneo para aumentar a pena base por causa das consequências do crime. Eles gostam de fazer esse tipo de confusão. Então, se você lembrar isso que eu estou falando do contexto social, do abalo que a falta de uma criança faz, com certeza você vai se lembrar que o STJ foi humanitário nesse aspecto e entendeu que o homicídio de uma criança é algo muito grave e, inclusive, deveria ser mais apenado pelo legislador, como não é, pelo menos na fase judicial da aplicação da pena, a gente tem essa saída, que é compreender um elemento da exasperação e poder aumentar pelas consequências do crime a pena base do sujeito. Hoje a gente finaliza, então, a nossa apresentação. Vou voltar aqui para conversar com vocês. Quem assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Prometo que em breve, talvez daqui a alguns dias, já vai sair o próximo vídeo em que eu vou falar com vocês sobre a segunda e a terceira fase da aplicação da pena na dosimetria. Nesse novo vídeo eu quero trazer também todos os julgados do STJ, porque esse tema é muito importante e eu queria que você deixasse mesmo aqui nos comentários as suas críticas, sugestões, me ajude a trazer bons vídeos que sejam instrutivos e ao mesmo tempo que você consiga assistir, que não tome muito o seu tempo e que te ajude e não te atrapalhe. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e fica até mais.